Boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco, nos auxiliando, nos iluminando e nos amparando na noite de hoje. Nós vamos dar continuidade ao estudo da noite do livro Pão Nosso. Nós estamos estudando a lição 81. O título dela é No Paraíso. Essa passagem que Emmanuel discute está em Lucas, capítulo 23, versículo 43. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase é uma frase já nos últimos minutos de vida de Jesus, quando pós-crucificação, ele é crucificado entre dois ladrões, e os ladrões começam a discutir, e um fala para Jesus, que acredita nele, que acredita que ele é o Salvador, que ele que se arrepende do que ele faz. E aí Jesus responde que, em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É importante a gente analisar essa frase na perspectiva da doutrina espírita, que é uma doutrina que nos fala da fé raciocinada. Precisamos compreender o significado desta palavra, porque Jesus está afirmando, em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus está afirmando que vai encontrar com o ladrão logo após o desencarne. E a gente, quando estuda a doutrina espírita, a gente precisa compreender realmente o que está querendo ser dito ali. Se a gente aceitasse essa frase desta forma, parece-nos que Jesus está sendo injusto, não é verdade? Porque Jesus está prometendo paraíso para um irmão que foi durante a sua vida ladrão. Então, a gente fica assim se perguntando, como que Jesus está oferecendo o paraíso para esse irmão? Vamos entender então o que essa frase pode estar. O que essa frase quer nos dizer? Se Jesus tivesse afirmando que estaria recebendo este irmão no paraíso, a gente poderia pensar em algumas questões. Primeiro, o universo é feito e regido por leis. Leis imutáveis, perfeitas e leis justas, criadas por Deus. E não foram criadas especificamente para o planeta Terra, foram criadas para todo o universo. Então são leis imutáveis, leis naturais e leis perfeitas. Primeiro ponto que a gente precisa levantar. Jesus, se ele toma essa atitude, ele está demonstrando protecionismo com essa entidade, não é verdade? Com esse irmão. Por quê? Porque foi um irmão que errou a vida inteira e que está sendo salvo no último instante. Então a gente fica a pergunta: como? Como? Ora, Jesus esteve durante 3 anos de sua vida com diversas pessoas. E essas diversas pessoas que estavam com ele nessa caminhada aprenderam tudo que ele falava sobre o amor, tudo que ele viveu sobre o amor. Diversas pessoas que estiveram com ele arrependeram-se das suas posições, das suas atitudes, dos seus atos. E nem por isso Jesus prometeu a nenhum deles o paraíso. Nós tivemos 12 que seguiam Jesus diretamente, eram os amigos mais íntimos, mais próximos de Jesus. A nenhum deles Jesus prometeu o paraíso. Por que o ladrão? Será que Jesus promete o paraíso ao ladrão porque já eram os últimos minutos de vida dele? Se assim for, então o evangelho é uma furada. Porque Jesus mostra durante a vida toda como nós devemos agir. Ele demonstra, ele exemplifica como nós devemos agir. Mas o ladrão se arrepende no último minuto, no último instante de vida. Então quer dizer
que se eu me arrependo no último instante de vida, de toda uma vida que eu realizei, que eu tive no erro, nas atitudes erradas para com o próximo, tomando só decisões erradas que prejudicassem os outros. Então, se eu tivesse esse tipo de atitude, mas lá no finalzinho da minha vida, eu me arrependo, peço a Deus perdão, aí pronto. Será que a lei de Deus funciona assim? Será que foi isso que Jesus fez? E o que a gente vai dizer daqueles irmãos tão ensinados, aqueles exemplos tão claros no Evangelho, né? Perdoar 70 vezes 7, a gente passa uma vida inteira tentando perdoar, buscando perdão, não guardar mágoa. A atitude do bom samaritano de socorrer o irmão necessitado, o irmão que ele nem conhecia. Então, alguma coisa está errada nessa frase. A gente não pode conceber uma atitude dessa para com esse irmão. Esse seria um ponto. Outro ponto que a gente vai pensar, ainda dentro dessas leis morais que regem o universo, é a lei de causa e efeito. Para cada atitude que nós fazemos, tem um efeito. Cada ação tem uma reação. Se esse irmão passou a vida inteira cometendo atos errados, ele tem reações erradas, efeitos daquelas atitudes erradas que ele teve. Então ele precisa responder, assumir o seu compromisso, a sua responsabilidade. Mas quando Jesus diz para ele, estarás comigo hoje no paraíso, Jesus está dando um indulto divino para ele. Jesus está dizendo para ele assim, olha, eu vou te perdoar, tudo bem, não importa o que você fez, você está perdoado de tudo que você fez, você não precisa responder por nada, você vai hoje direto ao paraíso comigo. E aí a gente pensa, não foi Jesus que nos disse que eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe procedimento? Não foi ele? Então, tem alguma coisa errada nessa frase. Essa frase não condiz com tudo aquilo que Jesus falou e ensinou ao longo da sua vida. Aí a gente fica perguntando, então o que será que aconteceu? Temos uma outra hipótese. Essa primeira, a gente não pode concordar com ela, porque ela levanta vários pontos que são contrários aos ensinamentos do Cristo. Ela levanta várias situações que mostram Jesus infringindo as leis naturais. E o Espírito mais perfeito, o governador do planeta Terra, o guia e modelo da humanidade, não iria ter uma atitude dessa. Então, tem alguma coisa errada. Vamos analisar então outro lado. Será que uma situação como essa não foi um erro de tradução, ou de pontuação, ou de sentido? Bom, o Evangelho está cheio de situações que a gente lê hoje no século 21 e não entende. Por exemplo, quando Jesus diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Se você pega essa frase e desloca do contexto, você está achando que Jesus está renegando a sua família. E não é isso. Não é verdade? Nós temos também outra frase, abandonar pai e mãe. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. São palavras que a gente não consegue entender, porque elas estão fora de um contexto, fora de uma situação. Quando a gente lê dentro do Evangelho, compreendendo aquela realidade, aquela situação, a gente compreende o que Jesus quis dizer. Porque a língua é viva. E a gente, quando fala, a gente se expressa dentro de uma situação. Quando eu falo assim para vocês, manga, manga, posso falar da manga da blusa, posso falar da manga fruta. Precisa estar num contexto para vocês saberem que manga que eu estou falando. Não é verdade? Então, essa pode ser uma das hipóteses. A outra, Jesus falava lá aramaico. O Evangelho foi traduzido do grego e do latim. O aramaico tinha poucas palavras. E
Hoje nós temos um universo de palavras novas no nosso vocabulário. Além disso, não existia pontuação, não existia paragrafação, não existia espaço entre as palavras eram escritas e emendadas. Não existia, e tudo em letra maiúscula. Então, a dificuldade que aqueles irmãos tinham de compreender fora do seu tempo, porque o primeiro escrito evangélico encontrado data mais ou menos dos anos 60 depois de Cristo. Então, ele pega uma escrita de muitos anos depois do Cristo, de uma cultura oral, porque as pessoas eram basicamente analfabetas, que falavam o idioma e foi escrito em outro idioma. Então, a gente pode entender que pode ter havido algum tropeço aí nesse processo, fazendo com que a interpretação do que Jesus quis dizer ficasse errada, não é verdade? E aí a gente fica pensando como, então, que poderia ser esta fala. Esta fala poderia ser assim, olha como muda o significado. A primeira fala que está lá no Evangelho é: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas, se a gente levar em consideração essas coisas que eu acabei de falar, a gente pode ler essa frase assim: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, o que ele está falando nesse exato momento é uma verdade. E o que ele está dizendo é que uma afirmação, que aquele irmão estará no paraíso. Não hoje, mas um dia. E quando Jesus fala isso, Jesus está nos trazendo uma coisa maravilhosa, que é um conceito diferenciado de paraíso. Olha, como que era o paraíso do judeu? O paraíso do judeu era aquele dado de uma vida pós-morte, de acordo com o que ele havia vivido aqui na terra. Então, para o judeu existem várias moradas, digamos assim. E o paraíso é uma dessas moradas. Seria dado àquele irmão, aquela pessoa, né, que teve uma vida boa e justa. Então, este ladrão, certamente, não teve uma vida boa e justa. E se ele não teve uma vida boa e justa, ele não iria para um lugar condizente com o paraíso. Certamente ele iria para um lugar que não era tão bom assim. Não é verdade? Mas quando Jesus diz para ele que irá encontrá-lo no paraíso, Jesus está fazendo uma promessa. E por trás dessa promessa tem um ensinamento muito grande para todos nós. Jesus está dando uma possibilidade. Você tem a possibilidade de me encontrar no paraíso. Jesus está dando esperança para aquele irmão e para todos nós. Quer dizer que nós temos a oportunidade de, em algum momento da nossa existência, habitar o paraíso, né? E aí eu não vou entrar no conceito do paraíso, mas nós vamos analisar só a situação. Então nós temos, em algum momento, essa possibilidade. E foi isso que Jesus falou. Porque, gente, observem, a punição pela crucificação era a mais severa do Império Romano. Pela dor, pela humilhação e pela tortura que passava a pessoa. Só tinha essa punição aqueles irmãos que eram criminosos políticos ou que tinham graves crimes contra a vida. Esse ladrão, que foi conhecido pela Bíblia como bom ladrão, se estava sendo crucificado e não era um crime político, então ele tinha atitudes violentas contra a vida. Hoje, nós temos na nossa legislação
não crucificação, mas os crimes hediondos, que são crimes graves contra a vida, né? Que é a tortura, que é o tráfico, que é o sequestro. Então, são crimes graves contra a vida. E aquele ladrão tinha essa prática até ser preso, condenado. Não estou justificando, mas para a gente entender a situação, para a gente entender que não era qualquer um que era julgado e crucificado, mas tinha uma relação de crimes que levavam aquele processo, né? Então, ele não era um ladrão assim tão bom. Por isso ele tinha medo do que esperava ele pós-morte, e pela crença que ele trazia. E quando ele conhece, quando ele encontra Jesus, que Jesus lhe dá esperança, ele percebe que ele tem uma nova oportunidade. Uma oportunidade de vir a habitar o paraíso em algum momento da sua existência. O que o Evangelho não nos retrata, e certamente foi o que aconteceu, foi a vida pós-desenlace desse irmão e como foi o seu processo de regeneração. Isso não está presente no Evangelho. Por isso a gente tem a ideia de que basta arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, que estamos redimidos de tudo e podemos ter uma vida eterna feliz, né? E aí, Emmanuel, para nos esclarecer, fazer-nos compreender essa passagem, ele nos diz sobre a fala de Jesus, que podemos apresentar volumosa bagagem de débitos, mas ante a verdade, que é a verdade? Jesus. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. É verdade? Então, Jesus era a verdade. Ante a Ele, passamos a aceitar o dever da nossa própria regeneração e avançamos para as regiões espirituais, onde o jugo é suave e o fardo é leve. Então, quando esse irmão arrepende de suas atitudes, ele tem essa possibilidade de ascensão, para ir para uma região espiritual, onde ele pudesse compreender esse processo, que era o jugo suave e o fardo leve. Kardec nos fala que o processo da reparação, né, é o arrependimento, que foi a atitude do ladrão, é uma atitude que demonstra o nosso progresso moral, porque é o momento que a gente toma consciência que estamos infringindo uma lei natural, né? Então, esse momento, ele é um momento de avanço espiritual nosso, porque às vezes a gente está ali em outras situações, matava, roubava, saqueava e estava tudo bem. Mas no momento que a gente toma consciência de que isso é contra as leis divinas, a gente entra nesse processo de arrependimento. É um andar dessa linha evolutiva. Então, o que é o arrependimento? É essa conscientização. É a gente tomar consciência que estamos errando. Mas Kardec diz que a gente não pode ficar ali. A gente tem que avançar, porque nós somos espíritos criados para o progresso. Então, o próximo passo é a expiação. O que é a expiação? A gente arrepende, toma consciência. No momento que a gente toma consciência, a gente começa a sentir um incômodo, uma dor moral por aquela atitude que nós tomamos. Essa atitude, se a gente ficar ali, é onde mora o remorso. E Jesus não quer que a gente fique ali parado no remorso. Ele quer que a gente avance. Então a gente toma consciência da dor, que errou, começa a sentir aquele mal-estar da consequência dos nossos atos. E aí a gente precisa tomar o terceiro passo, que é o passo mais importante, que é o passo da reparação. Então, esses 3 passos
são os passos que a gente deve tomar na vida para sairmos dessa situação de erro. É conscientizarmos-nos, sentimos, e esse processo não são 3 etapas estanques, não, elas são vivas, né? Mas é normal, é comum nós pararmos na segunda fase. E ali é onde mora o remorso. E é isso que nós não podemos fazer. Precisamos tomar a atitude de reparar, quer dizer, de buscar fazer o bem para aquele a quem estávamos fazendo mal. É isso que nos faz avançar. É isso que nós precisamos seguir. São essas atitudes esperadas. E não ficarmos ali no remorso. O remorso traz dor para a gente e não repara nada. Por isso que eu disse, arrepender-se no último momento é ótimo, porque ele teve o primeiro momento, mas ele precisava ter o segundo e o terceiro. E certamente esse irmão, quando se arrependeu, passou para o segundo e o terceiro passo do seu processo evolutivo, já no mundo espiritual. E aí o Evangelho não nos fala. E a tradução nos faz crer que basta arrependermos no último minuto para que a gente tenha acesso a todas as benesses de um mundo espiritual, sem nenhuma responsabilidade pelos nossos atos. E quando a gente passa a reparar, a gente assumiu essa responsabilidade e a gente começa a trazer o bem a quem a gente prejudicou. Mas e no caso desse ladrão que estava desencarnando, como é que ele ia fazer o bem? Por isso, nós temos a bênção da reencarnação, oportunidade divina de reparação. Se eu não pude reparar em outras vidas, mas eu só tomei consciência no final dessa, então está na hora de eu aproveitar para reparar. E pegar esta caminhada e reparar. E vou fazer, mas eu não estou mais com aquelas pessoas. E se elas estão, eu não sei mais quem são. Não tem problema. Basta a gente fazer o bem sem olhar a quem. Porque todo mundo necessita de ser amparado, socorrido. Todo mundo necessita de amparo. Essa semana, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma moça, mais ou menos dos seus 28, 30 anos, que criou uma ONG. Mas antes dela criar essa ONG, ela começou um trabalho solitário. E o trabalho dela era muito simples. E é o convite do bom samaritano do século 21. Ela saía pelas ruas e as pessoas que ela encontrava, cabisbaixa, na rua, passando necessidades, ela dizia: bom dia, eu sou fulana, o que posso fazer por você hoje? Então é o convite que eu faço, sejamos os samaritanos do século 21 e aproveitemos essa oportunidade para reparar todo e qualquer erro que nós cometemos. Daqui para trás não interessa, interessa daqui para frente. E daqui para frente nós vamos seguir os ensinamentos do Cristo e vamos apoiar este trabalho que eu posso fazer por vocês. Boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos.